Bom, galera, vamos dar continuidade aqui à quinta aula do nosso curso, tá? Hoje eu estou até feliz em fazer essa aula porque eu pensei que eu ia atrasar ela, porque eu tive um bocado doente essa semana, não sei se foi dengue, se foi um forte resfriado. Eu até estou com febre, estou todo suado aqui, que a febre me deixou um pouco em paz, mas eu não quero atrasar a aula de vocês. Então hoje eu vou falar sobre eletrônica, tá? E como eletrônica, porque até agora eu só falei de eletricidade, então vamos falar agora de eletrônica, porque a galera está com ansiedade de ver eletrônica. Como eu falei para vocês, a eletrônica, basta vocês saberem a função de cada componente, que vocês conhecendo a eletricidade, vocês vão saber usar ela na prática, fazer projetos. Então vamos definir bem a função do circuito integrado amplificador operacional, tá? Para que vocês possam entender. O circuito integrado amplificador operacional, ele tem essa simbologia aqui, ó. Essa simbologia aqui, onde ele tem uma entrada negativa e uma positiva. E ele tem que ser alimentado. Tem que ser alimentado aqui e ele tem uma saída. Por que ele tem que ser alimentado? Porque, como eu disse, ele é um circuito integrado. Então ele tem um circuitão dentro dele que necessita ser alimentado. Um circuito com transistores, resistência, condensadores, como o próprio nome diz, é um integrado. Ele está integrado com um circuitão já completo, com condensadores, com tudo, fazendo uma função. E você só tem que saber que função é essa para poder fazer projeto com componente, tá? E desculpe também que tem uma obra aí que não termina nunca, tá um tchanca-tchanca. Então, desculpe aí, relevem esse barulho. E como é o corpo físico dele? O corpo físico dele é isso aqui, ó. Isso aqui é o corpo físico dele. Ele tem 4 pernas de cada lado. E tem uma marcação aqui que é para você saber como começa o pino 1. Ou seja, o pino 1 vai começar aqui, ó. Aqui seria o pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6, pino 7 e pino 8. E na simbologia eletrônica, aqui seria o pino 7, o 4, o pino 6, o pino 2 e o pino 3. Essa seria as pinagens no desenho, no simbólico eletrônico, e aqui o físico, tá? Isso, na verdade, é um circuitinho integrado pequenininho de plástico, tá? Onde tem todo o circuito dentro. Agora vamos ver a função lógica que ele exerce para que vocês possam saber usar ele e fazer projetos. Então vamos lá agora o estudo dele para que você fique compreensível, tá? Ele funciona da seguinte maneira, ele precisa ser alimentado, como eu disse. Vamos fazer então uma alimentação aqui. Botar aqui uma fonte de alimentação, mais, menos, e vamos botar isso aqui no terra. E aqui a gente alimenta ele no VCC e esse aqui vai para o terra, onde está alimentado. E aqui vamos botar 18 volts, por exemplo, 18 volts. Ele é alimentado, agora sim ele pode funcionar. Vamos ver como funciona a lógica das portas dele. A lógica das portas dele trabalha de uma maneira diferencial, ou seja, ele interpreta se a tensão de um pino está maior do que do outro, independente da tensão absoluta. Ele quer saber a tensão de um pino em relação ao outro. Eu podia fazer fontes de tensões resistivas aqui, com resistor, e faria aqui a tensão para botar nos pinos dele. Só que eu não vou trabalhar assim, que vai ficar mais complicado, que eu vou estar sempre tendo que calcular a tensão e não interessa, é só para que vocês entendam. A gente trabalha direto então com fontes de tensão aplicada nos pinos, para análise, para de compreensão. Então vamos supor que a gente põe agora nos pinos uma tensão aqui, vamos botar diretamente tensão, que é a mesma coisa do que com resistor, mas fica mais fácil de entender. A gente coloca aqui fonte de tensão nele e a gente vê o que acontece na saída aqui. A saída vamos botar numa carga resistiva, a saída. Bom, se essa tensão for igualzinha a essa, ele não sabe o que vai fazer, se vai montar a tensão alta ou baixa. Mas se aqui for ligeiramente maior que essa, por exemplo, que aqui seja 5,01 volts e aqui seja 5 volts, ou seja, aqui está ligeiramente maior do que essa. Se aqui está um pouquinho maior do que essa, opa, então a entrada é negativa. Se aqui está maior, ele manda a tensão cair lá para baixo. Agora, se fosse ao contrário,
Se fosse ao contrário, aqui tivesse com 5 e aqui que tivesse com 5,01 volt, então, opa, aqui está um pouquinho, está 0,01 volt abaixo do que esse aqui está um pouquinho mais baixo. Se aqui está um pouquinho para baixo, então, opa, então ele manda a tensão lá para cima, quase VCC. Então a tensão aqui pode variar quase para a tensão da fonte ou quase a tensão do terra. Só que ele nunca vai chegar à tensão do terra nem nunca à tensão da fonte. Ele fica 10% a menos do que a tensão nominal. Ou seja, se aqui está com 18, ele deve chegar a uns 17 volts. Se aqui tivesse com 12, ele chegaria a uns 11. E ela nunca chega a zero, ela chega próxima a zero, pode chegar a meio volt, a 1 volt. Mas o fato é que ela vai querer toda para cima ou toda para baixo se a tensão aqui tiver um pouquinho maior ou um pouquinho menor, em relação a esse. Só que não importa a tensão, como eu disse. Ou seja, vamos supor que agora, em vez de 5, eu tenho aqui 15 volts. 15, e aqui eu tenha 15,01 volts. Essa situação é a mesma que a anterior, a mesma. Ele interpreta como se fosse a mesma coisa. Ou seja, continua, embora esteja com 15 e não com 5, mas continua tendo só 0,01 volt a mais do que aqui. Então aqui está só 0,01 volt a mais do que aqui. Ele continua mandando subir lá para cima. Perdoa a tosse aí que eu estou meio mal ainda. Então, é o que eu estou querendo dizer, isso aqui é uma entrada diferencial. Ele vai sempre ver se aqui está um pouco maior ou menor em relação a esse. Mas não importa as tensões que tiver. O que é importante é que a tensão aqui absoluta não pode chegar ao valor do VCC e muito menos passar. E também não pode chegar ao valor do zero e nem ficar abaixo dele. Ele tem que estar sempre acima do zero e abaixo do VCC, essas tensões daqui absolutas. Para quem entram aqui, mas ele sempre vai interpretar as diferenças dela e o quanto uma está maior em relação à outra, aí ele vai saber o que vai mandar na saída. Essa é toda a lógica de um circuito operacional, não tem outra lógica, ele só faz isso. Agora que vocês sabem o que ele faz, vocês podem fazer diversos circuitos. Quer ver o exemplo de alguns? Vamos lá fazer alguns circuitos com ele, mas ele só faz isso, tá? Então você já conhece, agora que eu vou deixar a forma apresentada para o amplificador operacional, vamos ver algumas aplicações que ele tem. Por exemplo, se eu ponho, por exemplo, isso aqui, ó, eu vou botar isso aqui numa fonte, vou botar aqui 9 volts. E aqui eu ponho um capacitor. Desculpa essa tosse brava aí, porque eu não sei nem como eu estou fazendo a aula. E aqui a gente joga aqui nesse cara aqui, e aqui uma resistência. Aqui uma resistência para carga e descarga. Agora vamos ver o que acontece. Bom, quando a tensão aqui está a mesma que aqui, igualzinho, a mesma tensão, ele não sabe o que faz. Mas aí suponhamos que isso aqui está só um pouquinho maior do que aqui. Isso aqui está só um pouquinho maior que aqui, então ele vai querer mandar esse cara subir lá para cima. Como sobe lá para cima, vem uma reação em cadeia aqui, porque o capacitor vai mandar isso aqui ficar mais alto, aí por sua vez isso aqui sobe mais, aí isso aqui manda ficar mais alto, sobe mais, então ele vai com tudo. Ele sobe com tudo. Sobe lá para cima, então o valor do VCC. E ele vai manter o valor do VCC até esse resistor aqui começar a igualar as tensões, porque ele vai carregando o capacitor, essa tensão aqui vai se igualando, quando ela ficar em quase praticamente o mesmo valor, então ele vai querer cair um pouco. Mas quando cair um pouco, aí vem a reação em cadeia. Ele cai um pouco, esse aqui manda cair mais, aí isso aqui como caiu mais do que esse aqui cai mais, aí manda cair mais aqui, vai reação em cadeia, ele vai cair com tudo, a tensão de terra. Então ele vai ficar se repetindo nisso, eu vou ter uma onda quadrada aqui, um oscilador. Então isso aqui passou a ser um oscilador no qual vai variar de mais VCC a terra, que é 0 volts. Não vai chegar bem a VCC nem a zero, vai ficar próximo. Mas é praticamente VCC e zero, então é uma onda quadrada aqui. E isso aqui é uma configuração de um oscilador, porque ele está com realimentação positiva, ele se oscila. Ele não tende ao equilíbrio, ele tende à instabilidade, então ele está oscilando. Isso é uma configuração dele. Agora vamos ver outra utilidade para o amplificador operacional. Agora que vocês sabem a função dele, como ele trabalha.
Vamos lá ver agora outra função. Outra função dele seria você botar agora isso aqui, ó. Se eu ponho isso aqui e meto aqui uma fonte, isso aqui agora passou a ser um seguidor de tensão. Por que é um seguidor de tensão? Porque a tensão que eu tiver aqui, vamos supor que eu tenha 5 volts. A tensão que eu tenho aqui, eu tenho que ter aqui na saída também. Vamos ver por quê? Vamos supor que eu tenho 5 volts aqui. Se aqui eu tiver qualquer tensão diferentemente de 5 volts, ele vai querer se corrigir, porque eu estou com uma realimentação negativa. Suponhamos que aqui, em vez de 5, eu tenha 4 volts. Se eu estou com 4 volts aqui, ele, opa, entrada inversora, eu estou com 4. Então, se eu estou com 4, eu estou com menos tensão aqui do que aqui. Se aqui está mais baixo do que essa, então eu vou mandar ele subir. Então, ele vai subir, não vai ficar com os 4. Mas aí vamos supor que ele subiu a 6. Se ele subiu a 6, opa, então eu tenho 6 volts aqui eu tenho 5. Então, eu tenho mais tensão aqui. Se eu tenho mais tensão aqui, ele não quer ficar com mais tensão, então ele vai mandar cair. Ele cai. Só vai ter um valor no qual ele vai ficar satisfeito, que ele não vai querer nem subir nem cair, quando o valor for igual, for o mesmo. Então a tensão aqui vai querer ficar sempre com o mesmo valor daqui. Então se aqui está com 5, aqui eu tenho 5. Se aqui eu tenho 6, aqui eu vou ter 6. Se aqui eu colocar 15, aqui eu vou ter que ter 15 volts. Então isso é uma configuração seguidor de tensão. Só que eu podia complicar um pouco mais isso aqui. Vamos aproveitar isso aqui. Vamos botar agora uma resistência. Vou pôr uma resistência aqui. E agora essa resistência eu coloco numa outra fonte. Calma aí, numa outra fonte. E coloco uma outra fonte da resistência através de uma resistência aqui também. E vamos chamar aqui de 1K e aqui de 1K. Essa aqui também botar 1K. Vamos supor agora que eu coloque aqui, você já viu que a tensão aqui tem que ter a mesma que aqui. Sempre eles querem ficar com a mesma tensão. Vamos supor que aqui agora eu coloque 9 volts. 9 volts, por exemplo, aqui. Se aqui eu coloquei 9 volts e aqui também eu vou colocar 9 volts, um exemplo, coloco 9 volts aqui e aqui eu tenho 9, o que vai acontecer? Se eu tenho 9 aqui eu também tenho 9, eu vou ter 9 aqui, está tudo com 9 volts, está no equilíbrio, manteve 9 volts. Tá, eu estou com 9 volts aqui. Tudo no equilíbrio, tudo direitinho. Aqui está com 9, 9, 9, 9, está tudo no equilíbrio. Agora suponhamos que essa tensão aqui, pode ser aqui, mas vamos analisar aqui. Vamos supor que essa tensão aqui, em vez de 9 volts, ela suba para 10 volts. Um exemplo, vou botar aqui 10 volts. Se aqui subiu para 10 volts, eu vou querer continuar tendo meus 9 volts aqui, porque ele quer sempre ter a mesma tensão, com uma realimentação negativa. Se aqui eu vou querer ficar com 9 volts aqui, que aqui eu estou com 9, e aqui eu subi para 10, então aqui eu tenho 1 volt que está a mais. Esse 1 volt que dá a mais vai ter que ter uma corrente aqui que vai ter que ser consumida por esse. Se aqui está 1 volt a mais, esse aqui vai ter que cair o quê? Vai ter que cair também 1 volt. Então isso aqui cai para 8. Aqui cai para 8. Quando aqui cair para 8, eu vou ter 8 aqui, eu vou ter 10 volts aqui, e aqui eu vou ter 9 volts aqui. Porque eu tenho 9 aqui também. Olha só, o valor desse é igual a esse. Então aqui eu vou estar com 1 volt aqui, e 1 volt aqui que está sendo consumido. A corrente que está aqui está sendo consumida por essa aqui, então aqui não subiu para 10. Porque ele queria subir para 10, mas ele quis cair para 8, então ele ficou com 9. Isso está claro, porque os valores são iguais. Agora, se esse cara aqui fosse 2K, por exemplo, então agora, aqui, para que esse cara consiga impedir que aqui suba para 10, ele vai ter que cair mais, ele vai ter que cair para 7 volts.
Por quê? Porque agora ele está indo para 7 e aqui vai ter 9, eu vou ter 2 volts nesse aqui. 2 volts e vou ter 1 volt nesse aqui que está com 10. Então esse vai ficar com 1 volt e esse aqui vai ficar com 2. Por quê? Porque como ele tem um dobro do valor, ele precisa do dobro da tensão para consumir a corrente de um resistor que é a metade do valor dele. Então veja bem, se aqui eu tenho 2K e aqui 1K, aqui subiu 1 volt, na saída tem que cair 2. Já não é mais 1. Ou seja, o ganho, isso aqui é um ganho. O ganho vai ser essa em função dessa. Vai ser 2 sobre 1, que é igual a 2. Eu tive um ganho de 2. Note que aqui eu estava com 9, passei para 10, subi 1 volt. Mas aqui que eu estava com 9, não caiu para 8, caiu para 7, caiu 2 volts. Então aqui eu tenho um ganho que vai ser esse em função desse. Se aqui fosse 10K, por exemplo, 10K, se aqui fosse 10K, o ganho seria de 10. Vamos lá ver. O ganho tem que ser de 10. Aqui estava com 9 inicialmente, está com 9 inicialmente. E aqui com 9 inicialmente. Tudo com 9. 9, 9, 9, 9, 9, tudo com 9. Mas aqui é 10 e aqui é 1K. Agora o ganho é de 10. Vamos ver isso, que eu ganho de 10? Porque vai ser esse dividido por esse, vai dar um ganho de 10. Vamos supor que aqui agora a tensão suba de 9, vai subir para 9,1 volt. Ou seja, a tensão aqui subiu, na verdade, teve um aumento de 0,1 volt. Mas aqui eu não vou ter que cair 0,1 volt, aqui eu vou ter que cair 1 volt. Então aqui eu caio para 8 volts. Por quê? Porque 1 volt é 10 vezes mais do que isso. Eu caí aqui para 8 volts. Como eu caí aqui para 8 volts, aqui eu continuei mantendo meus 9, eu vou ter 1 volt aqui. E aqui, de 9 eu passei para 9,1, eu vou ter 0,1 volt aqui. 0,1 volt aqui vai ser consumido toda a corrente com 1 volt nesse aqui. Porque esse aqui tem 10 vezes mais que esse aqui, então tem que ter 10 vezes mais tensão do que aqui. Então isso é um ganho, um amplificador com um ganho de 10. Só que é fundamental, agora veja bem, é fundamental que a tensão aqui no referencial seja a metade da fonte sempre. Por quê? Porque a tensão pode tanto subir como cair. Mas imagina agora o contrário. Vamos supor que agora eu ponho aqui, eu ponho a 8,9 volts. Se aqui tem 8,9 volts, eu vou ter 0,1 volt a menos aqui. Então ele vai querer subir 1 volt. Aqui eu vou ter que ter 10 volts. Tá? Aí eu ponho 9, aí aqui eu estou com 9 volts. Ou seja, agora em vez de eu botar isso aqui, eu ponho aqui uma entrada para amplificar. Uma entrada aqui para amplificar uma senoide. Eu ponho uma entrada aqui para amplificar uma senoide. Essa senoide, conforme for subindo, conforme for caindo, vai ter uma outra senoide aqui que vai ficar de maneira oposta, que vai fazer isso aqui, vai subir e vai cair. Só que se o valor inicial dessa senoide aqui for de 9 volts, eu vou poder fazer com que ela caia até a tensão 0 e vou fazer com que ela suba até a tensão de 18. Se aqui, por exemplo, o valor inicial dessa fonte aqui fosse, por exemplo, 5 volts, se o referencial fosse 5 volts, o que ia acontecer? Eu ia ter 5 volts aqui e aqui também vai ter que ter 5 volts. Então a senoide ia começar aqui com 5 volts. O que ia acontecer? Conforme isso aqui fosse subindo e caindo, eu ia ter uma resposta aqui ao inverso, que ia subir, que ia cair e subir. Inverso isso aqui sobe, isso aqui cai. Isso aqui cai, isso aqui sobe. Só que, como ela está com 5, ela ia conseguir chegar aqui no máximo até o zero, um exemplo, até o zero. E na hora de subir, ela ia conseguir de 5 chegar até 18. Até 18 volts, e aqui zero. Então o que acontece? Eu ia perder parte da senoide. Porque aqui eu consigo subir mais do que eu consigo cair. Porque eu estou com a tensão aqui diferente da metade da fonte. Então eu consigo subir mais do que cai. Se fosse ao contrário, em vez de 5, eu tivesse, por exemplo, com 13, aí já seria ao contrário. Aí aqui minha linha média é de 13 volts. Então a minha senoide vai poder trabalhar como? Ela vai poder trabalhar subindo até os 18. Ela vai poder subir até os 18 volts aqui.
mais ela vai cair muito mais. Então ela pode cair de 13 a 0, mas vai subir de 13 a 18, então vai cortar também uma parte. A única maneira dela ficar simétrica e ter um rendimento máximo é que a tensão aqui seja a metade da fonte. Então tem que polarizar o circuito de modo que aqui fique com 9. Se aqui for 18, aqui botamos 9. E aqui 9 volts. E aqui 9 volts. Agora sim, botando a minha senoide aqui, então na metade da tensão das fontes toda, eu vou poder fazer com que aqui varie de 9 a VCC e de 9 a terra. Então agora sim eu tenho uma onda senoidal que vai fazer isso aqui repetindo a entrada, mas de maneira inversa. Porque eu estou na entrada negativa. E com ganho de 10, que aqui eu fiz um ganho de 10. E aqui vai de 0 a 18 e o valor médio dela é 9. E aqui eu tenho o máximo de rendimento possível do meu amplificador. Isso aqui é um sinal de áudio. Então isso já é uma configuração de um amplificador, tá? Agora, deixa eu ver aqui o detalhe que eu quero dizer. Tá, então isso aqui é um amplificador com entrada inversora. Então, isso é tudo que faz um circuito amplificador operacional. Agora que vocês já sabem isso, eu vou fazer a última parte da explicação disso. Como fazer um projeto passo a passo para fazer um amplificador mesmo de instrumento, tá? Vocês vão ter um amplificador que vai conseguir entrar entrada de microfone, guitarra, violão, auxiliar tudo como se fosse uma mesa de som com mixagem. Você vai ter um volume individual, ganho individual, tudo entrada separada com um circuitinho super simples. Essa vai terminar a aula de hoje, tá? Vamos agora para a parte final. Fiquem aí. Bom, galera, então agora está aí uma utilização prática daquilo que vocês já aprenderam, tá? Vocês vão fazer esse circuito, é um circuito extremamente simples, eu vou explicar. E com esse circuito, vocês vão ter uma mesa de som de DJ. Aqueles DJ não tem aquela mesa de som com vários volumes separadamente, a qual ele pode aumentar o volume de um microfone, diminuir o do microfone separadamente, ou ele pode aumentar o da guitarra, diminuir o da guitarra, ou aumentar o auxiliar, diminuir o do auxiliar. Eles vão ter volumes independentes e vai ser um pré-amplificador. Por que pré? Porque quando você amplifica um microfone ou uma guitarra, tem que ter muito ganho, então tem que ter um pré. Então ele vai ser um pré-amplificador e mixador. Ele vai misturar os sons e ter um volume separado para cada entrada que você quiser ter. Aí você põe a quantidade de entrada que vocês quiserem, tá? Eu vou explicar isso aqui está para uma entrada, mas aí vocês põem 2 entradas, 3 entradas, quantas entradas quiser, tá? Eu vou explicar isso aqui. Vamos usar o integrado LF351. Pode ser LF351N também, com a letra N no final ou sem letra N. Melhor seria até com a letra N. Com a letra N é melhor ainda do que sem a letra N. LF351N, mas pode ser também sem a letra N, tá? Então, o circuito é extremamente simples. Eu vou explicar ele primeiro na confecção dele. Bom, eu estou usando 2 baterias daquelas baterias alcalinas, tá? Baterias quadradinhas de alcalina de 9 volts. Aí eu estou usando uma bateria de 9 volts e outra bateria de 9 volts. Note que elas têm que ser desligadas as duas. Aqui é a chave de liga e desliga. Liga e desliga. Liga e desliga. Se eu desligar só um lado, a outra bateria continua sendo descarregada. Se eu desligar só essa é descarregada. Então tem que desligar as duas, são desligadas. Aí vocês vão usar uma chave dupla assim, tá? Vocês vão usar a chave dupla, no qual vão usar um pino para ligar um lado e outro aqui para ligar o outro lado. Aí quando ela tiver nessa posição aqui, caiu minha tampa aqui, perdão. Quando ela estiver nessa posição aqui, vai estar ligado esse e esse. Então fechou e fechou. Quando ela estiver para lá, vai estar desligado os dois abertos, abriu a bateria, não descarrega mais. Então uma chave liga e desliga desse tipo aqui. O potenciômetro de volume é esse aqui, é um potenciômetro duplo, tá? Esse potenciômetro duplo aqui é esse aqui. Ele vai ter lá, você compra com o knob também, o botãozinho, tudo direitinho. O potenciômetro, ele tem 3 pinos e 3 pinos. Esses 3 pinos aqui é 1, 2, 3. E 3 pinos, 1, 2, 3. De modo que vocês vão ligar, esse pino tem que ser o do lado, olhando o eixo aqui e a parte de cima do potenciômetro, esse pino é esse aqui.
esse aqui do outro lado é esse aqui e o do centro é o do centro. O do centro é fácil ver qual é. Só que se vocês inverterem esse com esse, vocês inverterem, vai funcionar do mesmo jeito, só que ele vai aumentar para o lado de diminuir o volume e vai diminuir o volume para o lado de aumentar, vai ficar ao contrário. O correto é sentido horário aumenta o volume, sentido anti-horário diminui o volume. Para não inverter esse sentido, é que eu estou amarrando aqui a posição para vocês. Esse aqui é o que vem aqui e o do lado de cima é esse aqui, olhando o eixo aqui assim e a espinagem em cima. Isso aqui vocês vão comprar conector de bateria, aqui é um conectorzinho com rabicho, um clipezinho, pum, que encata na bateria de 9 volts. Vocês vão ter duas baterias de 9 volts e vão pedir também o conector de bateria de 9 volts, aquele clipezinho, vende na casa de eletrônica, um clipezinho com 2 fiozinhos, nesse formato aqui. Aí vai sair um fio preto e um vermelho. O preto vai ser referente ao menos da bateria e o vermelho o mais da bateria. Então o menos daqui, o mais daqui. Aqui mesma coisa, o fio preto e o fio vermelho. Aí vocês liguem tudo conforme está o esquema. Aqui vai ser a saída. A saída que vai ser amplificada no amplificador de vocês, tá? Isso aqui é um pré-mixador. O pré-mixador vai entrar todos os sinais e vai sair para ser amplificado num amplificador qualquer. Então aqui é a saída para o amplificador. Essa saída aqui vocês colocam num cabinho, normalmente é RCA. É um conector mais ou menos... como que eu vou desenhar isso aqui? É um conector mais ou menos assim. Deixa eu ver. O desenho mais ou menos de como que é. Ele é mais ou menos assim, o conector RCA. Tá? Conector RCA mais ou menos assim. Vai ter um vivo e uma carcaça que é a malha. Aqui vocês vão botar aqui a carcaça nesse ponto aqui e o vivo aqui, para ligar no amplificador. E na entrada, a entrada seria aqui. A entrada aqui vocês vão colocar essa parte aqui, essa vocês vão colocar na carcaça e essa aqui no vivo. Só que esse aqui é o contrário, o de entrada, o pino fica interno, o pininho fica interno, costuma ficar interno o pininho. A entrada, o RCA é fêmea e a saída, o RCA costuma ser macho, tá? Que é a saída. E a entrada costuma ser fêmea. Aí aqui na carcaça, o fio referente à carcaça, vocês vão colocar aqui, tá? Calma, deixa eu ver se é aqui mesmo. Não, perdão. O da carcaça vocês colocam... Calma, deixa eu ver. O da carcaça vocês coloquem aqui. Da carcaça aqui e o pino vocês coloquem aqui. Tá? Porque aí o pino aqui, isso não inverte, não vai inverter. Vocês vão ter a mesma saída sem inversão. Aí isso aqui, se vocês inverterem, por exemplo, botar a carcaça aqui e o pino aqui, vai funcionar também igual. Isso não tem muito lado não, portanto faz. Só que vocês vão ter inversão de som, mas isso não tem problema. Tá? Vocês podem botar até como quiser, ou a carcaça aqui, ou o pino aqui, ou a carcaça ali. Só que aqui a entrada é fêmea e aqui a saída macho. Tá? Agora, como funciona isso aqui? Vamos explicar eles. Tá? Vocês vão montar, ver que é simples, vocês vão ter um super produto. Agora, como funciona isso? Aqui, note o seguinte, eu botei a entrada no pino positivo e no pino negativo ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu fiz uma entrada balanceada. O que é a entrada balanceada? Eu vou apagar esse pedaço aqui para explicar. A entrada balanceada é o seguinte. Imagine que você tem aqui o carinha. Você tem um carinha aqui agarrando o microfone. Tem um carinha aqui falando no microfone e tem um fio ali. Só que esse fio, o que acontece? Esse fio vai chegar aqui no final para ser amplificado com 2 vias. O ruído, normalmente ele fica em cima do fio. Em cima do fio, de modo que se aqui o ruído aqui está positivo, aqui também está positivo. Se está negativo, aqui também está negativo. Ou seja, o ruído estão sempre em fase, estão juntos. Mas o som não. O som ele é diferencial. O som quando aqui está mais, aqui está menos. E quando aqui está menos, aqui está mais. Ou seja, o som, o sinal propriamente que quer ser amplificado, ele tem fases opostas.
mas o ruído está na mesma fase, porque está pegando os dois fios juntos. Então, como o ruído estiver na mesma fase pegando os dois fios juntos, por estar com uma entrada balanceada, o ruído é eliminado e não sai na saída. Mas o sinal do áudio que é diferencial, que aí sim é um oposto do outro, vai ser amplificado, porque isso aqui é uma entrada balanceada. Com isso vocês vão garantir que não vai ter ruído nenhum, porque o amplificador que amplifica sinal de microfone é muito sensível. Então, ainda mais com um cabo muito comprido, ele fica sujeito a ruído. Esse aqui é bom também que não tem nem ruído. Ele é entrada balanceada. Agora, como funciona a entrada balanceada? Só falta isso para fechar a aula de hoje. Vamos lá na entrada balanceada, como é que funciona isso. Vocês estão vendo, vocês montam em casa, é molinho isso aqui é um potenciômetro duplo, isso aqui é um só potenciômetro duplo de 10K, resistências todas de 1/4 de watts, pequena, 1/4 ou meio watt, ou 1 watt, se vocês quiserem botar, não precisa mais de que isso, é 1/4 ou meio ou de 1 watt, todas elas. O valor dela aqui 10K, 1K, 10K, 1K, 1K e potenciômetro duplo de 10K, tá? Capacitor de 0,22 microfarad 250 volts, 1000 microfarad de 25 volts eletrolítico. E isso aqui é poliéster. Aqui é a mesma coisa, um capacitor de poliéster de 0,22 microfarad 250 volts e um capacitor eletrolítico de 1000 microfarad 25 volts eletrolítico. Para que esses capacitores? Esses capacitores é porque a fonte tem impedância. Ela não é uma carga que qualquer consumo vai manter a mesma tensão. Então aqui pode ter cargas e descargas aqui em função do meu áudio e a tensão aqui fica variando em função da frequência, tendo picos. Isso aqui então é um filtro para que a tensão da alimentação seja contínua. Por isso eu tenho que botar sempre capacitor em paralelo com a bateria para neutralizar o efeito da impedância interna da bateria. Aí tem que ter um capacitor. Tá? Esses capacitores neutralizam o efeito interno da impedância da bateria, por chaveamentos aqui das correntes, não ter ruído de linha, senão ia ter ruído na alimentação. Por isso tem que botar esses capacitores, tá? Tanto na bateria positiva como na negativa. E aqui é o meu referencial, é o 0 volts, o meu referencial. Aqui eu vou ter, na verdade, -9 e aqui eu vou ter +9. E aqui o meu referencial terra, aqui é 0, aqui na saída. E aqui vocês põem a saída. Agora, como funciona a entrada balanceada? A entrada balanceada é o seguinte, suponhamos que aqui eu tenha um sinal de 1 volt e aqui 1 volt, os dois têm 1 volt, 1 volt e 1 volt. Se aqui eu tenho 1 volt e 1 volt e aqui eu tenho 0, olha só, eu tenho 0 aqui, então se eu tenho 0, e imagine que o volume esteja todo no máximo, então esse knob está aqui e esse knob está aqui, toda no máximo. Eu tenho 1 volt aqui, chegou 1 volt aqui, e aqui eu tenho 0, eu vou ter uma tensão aqui dada por esse divisor de 1K e 10K. Uma tensão aqui próxima a 1 volt. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho 1 volt aqui, então eu tenho 1 volt aqui. Eu vou ter também uma tensão aqui próxima a 1 volt dada por essa resistência de 1K e 10K, igual isso aqui. Então aqui eu só posso ter a mesma tensão que aqui. Para que aqui eu tenha a mesma tensão que aqui. Porque os valores são iguais e aqui eu sempre tenho que ter a mesma tensão. Então aqui eu não posso ter nenhuma outra tensão a não ser 0. Então eu vou ter 0 volts aqui. Esse 1 volt não passou. Agora vamos supor que eu tenho 10 volts aqui e 10 volts aqui. Se eu tenho 10 aqui, eu vou ter 10 volts aqui, chegando aqui através desse resistor. Eu vou ter 10 volts chegando aqui através desse resistor. A única maneira dessa tensão ser a mesma que aqui é se aqui for a mesma que aqui, ou seja, 0 volts. Então isso aqui não varia. Se elas sobem juntas ou caem juntas, eu vou ter a tensão aqui contínua, sem ruído. Mas se forem simétricas, subiu só aqui e aqui não, aí eu vou ter que ter uma tensão tal para que a tensão aqui seja a mesma que aqui. Aí é o momento que eu amplifico. Então ele só amplifica as ondas diferenciais, mas já que estão na mesma frequência não amplifica. Isso aqui é uma entrada balanceada, onde tanto terra como vivo são vivos. Eu não tenho mais terra aterrado do meu sinal a ser amplificado. Aquela malha do microfone também está sendo amplificado junto com o vivo. Ou seja, se vocês tocarem só na malha, vai ter na saída barulho de ruído. E se vocês tocarem só no vivo, vai ter também. Mas se vocês tocarem nos dois juntos, o ruído se neutraliza. Só vai amplificar mesmo o sinal de áudio. Então, gente, isso aqui é um super projeto extremamente simples. Agora, como eu vou ter várias entradas? A entrada fazer o seguinte, isso aqui tudo é uma entrada. Ó. Isso aqui é uma entrada. Se vocês quiserem outra entrada, vocês põem mais, repetem isso, repetem. Repetem como? Vocês vão botar aqui um outro. Aí vocês põem aqui outro.
Aí aqui um resistor de 1K e aqui um resistor de 1K. 1K e 1K. Aqui 10K igualzinho e 10K igualzinho. Aqui outra entrada, ou seja, aqui eu tenho outra entrada. Esse ponto aqui vai estar junto com esse mesmo ponto aqui. Aqui é outra entrada que vai para o outro local. Aqui uma entrada, depois a entrada. Esse ponto aqui vem para cá, para o pino 3, então vai lá ao pino 3. Pino 3. E esse aqui, pino 2. Ou seja, pino 2. Então isso aqui é para outra entrada. Aí vocês querem 3 entradas, faz tudo de novo, faz outro conjunto desse. Esse aqui é lá para o terra, como sempre, aqui, esse aqui é o terra. Tá? Aí faz outro desse aqui. Onde essa parte é no terra, aqui outra entrada, pino 3 e pino 2. Aí vocês já tem 3 entradas. Querem 4 entradas, fazem tudo de novo. Aí você tem 4 entradas. Sempre um potenciômetro duplo. Esses dois aqui é uma coisa só, um potenciômetro duplo para cada volume. Cada volume vai ter que ter um potenciômetro duplo. E cada entrada com seu volume independente. Ou seja, se você já baixa o som de um, não altera o som do outro. São volumes independentes, ou seja, é um pré-amplificador com entrada balanceada e mixadora. Tudo num circuito extremamente simples. Então, gente, é isso aí. A aula ficou um pouco cansativa dessa vez, porque foi muita informação e ficou um pouco comprida. Então, eu vou encerrando por aqui, que eu estou com febre, estou me sentindo mal e eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Valeu!